Olá, estamos de volta de novo para mais uma lição no capítulo 1 de Provérbios. Nós vamos começar lendo os versículos 1 a 7. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Vamos ao Senhor em oração. Senhor, eu oro. Antes de mais nada, eu quero agradecer pela sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Eu agradeço por cada jovem que pode estar assistindo ou ouvindo este vídeo, e eu oro, querido Deus, para que eles cresçam em sabedoria, que eles cresçam e sigam e andem com o Senhor, que eles venham estar diante do Senhor naquele grande dia em Cristo Jesus e possam ouvir: vinde benditos do meu Pai, para o gozo do seu Senhor. Senhor, por favor, abençoe-os, ajude-os agora, neste pequeno estudo, em nome de Jesus. Amém. Ok? Bem, estamos agora no versículo 4. Vamos ler ele então e vamos começar a examinar algumas coisas que encontramos nele. Para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Agora, prudência aqui é uma palavra um pouco estranha, porque também ela pode significar astúcia, ok? Você sabe, nós sabemos que o diabo, na serpente, lá no jardim, ela foi astuta, e por isso há tipos de prudência, esse tipo de grosseria, de astúcia, pode ser um tanto negativa quanto positiva. Existem pessoas por aí, jovem, você precisa entender isso, que é muito perspicaz ao fazer a maldade, o mal. E você é um jovem, você é um simplório, como aprenderemos hoje. Eu não quero ser ofensivo, mas é verdade. E eles poderão te enganar e te magoar. E pode te usar também. E acima de tudo, eles vão te enganar e te levar para longe de Deus. E então, você precisa de uma prudência, uma astúcia positiva. Uma prudência, uma astúcia positiva, em que você vai olhar para as coisas e você vai poder ver uma armadilha, identificar e vai dizer: eu vou por aquele outro caminho, de outra maneira. Como aquelas pessoas que me fazem uma pergunta, mas elas não querem aprender, elas só querem me pegar. Então o silêncio é melhor do que uma resposta. Há tantos lugares e circunstâncias em que você precisa desse tipo de sabedoria. E nós temos um exemplo perfeito do que isso de fato significa. E claro, vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E está em Mateus capítulo 10, versículo 16. Agora escute-me, o que ele diz? Ele diz que vai enviar os seus discípulos para pregar, para proclamar o reino. Agora, ele está enviando eles não para o mundo que ama a Deus, mas um mundo que é antagônico em relação a Deus. E, na verdade, ele usa sua astúcia para lutar contra aqueles que procuram fazer a vontade de Deus e proclamar o propósito de Deus. Foi o que Jesus disse em Mateus 10,16. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Agora, todos nós já ouvimos o ditado: fogo, você sabe, combate fogo com fogo. Bem, realmente não funciona tão bem, exceto em relação ao fogo. Ele diz aqui: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Ele não diz: eu envio vocês como lobos no meio de lobos. Se você vai nadar com tubarões, você não precisa ser um tubarão. Não é isso que ele está dizendo. Mas ele diz isso aqui: eu quero que você seja puro e santo, inocente e gentil e amoroso. E ainda assim, ao mesmo tempo, você estará cercado, rodeado, não o tempo todo, mas muitas vezes por pessoas astutas, perigosas e inteligentes. E ele diz: eu quero que vocês sejam tão perspicazes quanto uma serpente. Quero que vocês sejam mais perspicazes do que eles, ao mesmo tempo sem perder a sua inocência, sem perder ou se afastar da justiça. Astúcia não tem que significar fazer o mal.
Não tem que ter truque ou engano, um pouquinho de engano. Pode ser apenas a aplicação da sabedoria, de ver uma armadilha e ser capaz de contornar, desviar dela. Você sabe, quando os fariseus perguntaram a Jesus, o senhor acha que devemos pagar imposto ou não? Foi uma situação em que realmente, se ele dissesse pagar imposto, os judeus ficariam bravos porque eles odiavam o domínio romano. E se ele dissesse para não pagar o imposto, ele seria preso. Olha a astúcia que eles usaram. Ele diz, me dê uma moeda. De quem pertence essa moeda? Cujo emblema, cuja imagem está nela? César? Então, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Você entende? E muitas vezes Jesus foi questionado e ele disse antes, bem, deixe-me fazer uma pergunta primeiro. Então tenha muito, muito cuidado. Mas o único jeito de você ter cuidado e ser perspicaz, prudente, ao mesmo tempo, inocente, sem perder a justiça, é cultivando a mente de Cristo nas Escrituras, no livro de Provérbios. Agora, ele diz aqui no versículo 4, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Significa aqui que aqueles que não conseguem lidar com o discernimento de assuntos complicados. Agora, pessoas que são facilmente enganadas. Aqui está o que eu quero que você veja. Olhe para o versículo 4. Para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Vocês se lembram do que eu ensinei para vocês sobre as palavras em hebraico, uma em cima da outra? Às vezes no livro teremos uma linha e depois a segunda linha vem e não é realmente uma ideia separada, é apenas uma adição, dando ênfase, explicando a primeira ideia. Então aqui, basicamente, os ingênuos e os jovens, isso é basicamente um sinônimo que está sendo usado como sinônimo de juventude. Você é um simplório. Você é ingênuo. Agora, eu sei, especialmente quando você atingir sua adolescência, eu sei que você acha que conhece todas as respostas da vida. Bem, não só você não sabe as respostas, como não conhece a maioria das perguntas. Isso que eu quero que você entenda, que existem pessoas por aí que vão tirar proveito disso. Então você sabe, eu já conheci jovens que, por intermédio do estudo das Escrituras, se tornaram sábios. Mas também conheci pessoas idosas que, por negligência das Escrituras, agiram de maneira muito tola, mesmo aqueles que estavam no ministério. E o que se resume, o que você quer ser? Você quer ser sábio ou você quer ser um simplório por toda a sua vida? O que você quer ser? Você diz, bem, eu quero ser sábio. Bem, há apenas um caminho que atinge isso. As Escrituras, é tudo. As Escrituras. Agora, ele continua e ele diz, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Agora, conhecimento aqui, eu quero que você veja alguma coisa. Se você olhar no capítulo 1 de Salmos, lá diz que aquele que medita na lei de Deus, a vida dele vai prosperar, vai andar. O que não significa que ele vai prosperar apenas na igreja. Não é isso que significa. Mesmo que você deva prosperar, crescer na igreja. Mas nem significa ele prosperar apenas nas coisas de Deus e coisas religiosas, não. Ele prosperar em todas as áreas de sua vida. Se ele meditar, guardar a lei de Deus. Lembre-se de Josué, que ele não era um clérigo. Ele não foi alguém que você pode imaginar que sentado atrás de uma mesa ou atrás de um púlpito. Ele era um guerreiro e ele tinha que liderar o povo de Deus na batalha, na guerra. Ele fazia tantas coisas, não apenas lutava, mas ele administrava o povo, os nativos, as tribos, tudo o que ele foi ordenado a fazer no começo do livro de Josué foi o seguinte: meditar a respeito da lei de Deus. E Deus prometeu para ele que o ajudaria, você entende? Se você anda reto com Deus, se você tem um relacionamento correto com Deus, isso significa que você não vai sofrer. Não significa que você não vai passar por tempo de provações, mas significa que a sua vida como um todo vai ser saudável, vai ser próspera e útil a Deus. Agora, ele diz que todo tipo de conhecimento, você diz, bem, quanto à matemática, o que dizer da ciência? Sabemos que a Bíblia não é um livro de matemática ou necessariamente um livro a respeito de ciência. Bem, então como isso vai me ajudar? Bem, porque ensinarás disciplinas.
vai te ensinar como ser capaz de prosperar nessas áreas. Você terá a personalidade. Por exemplo, existem muitas pessoas que são talentosas em matemática, mas que nunca se tornaram boas em matemática. Por quê? Porque não tem disciplina na matemática. Elas não têm caráter. Assim como existem muitos atletas brilhantes, eles têm todos os dons, mas eles não têm o caráter. Você sabe que eu ouvi muitas pessoas dizerem que há pessoas jogando basquete nas ruas, você sabe que são melhores do que as pessoas da NBA, mas eles não tinham personalidade para poder funcionar como um companheiro de equipe, para poder praticar, para ser confiável, de confiança, e por isso nisso você precisa crescer. E isso é somente através, por intermédio das Escrituras e cultivando a mente de Cristo. Agora, ele diz na descrição, no versículo 5, ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquire habilidade. Aliás, perdão, versículo 4, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, ou discrição. O que é discrição, bom siso? É a capacidade de escolher o caminho certo em qualquer situação. É a capacidade de saber agir para poder observar uma situação e saber como você deve responder a isso. Agora, é muito importante essa palavra. Eu fiz um pouco de estudo sobre essa palavra e também tem a ver com propósitos e planos. Como, por exemplo, a capacidade de olhar para um projeto, como construir uma casa e resolver isso. Também a ideia de dizer, você tem 18 anos ou que você está começando a pensar sobre na faculdade, escolher uma carreira que realmente vai ser benéfico. Você conhece tantas pessoas que vão para a faculdade e são literalmente 4 anos gastando muito dinheiro e saindo de lá com nada. Eles não conseguem aplicar na vida real. Então você precisa de discrição para poder escolher um caminho de bom siso. Mas outra coisa, isso é muito, muito importante nesta área, tremendamente importante, é escolher o caminho para toda a sua vida. Você sabe, eu não posso enfatizar isso o suficiente. Eu sei que eu vou parecer um disco arranhado, mas a sua vida não é um círculo. É linear. Tem começo e vai ter um fim. E você vai do começo ao fim muito mais rápido do que você pode imaginar. Eu te prometo isso. E no final dessa vida, você estará diante de Deus. Você saberá. Aqui está a coisa, quando eu falo isso, as pessoas vêm me dizer, você está falando isso, é para me assustar, está tentando me assustar. Não, é uma realidade. Eu estou falando sobre uma realidade, e essa realidade, se ela te amedronta, você, bem, isso é com você. Mas a realidade é que você vai ficar diante de Deus. E aí você vai ter desperdiçado a sua vida, e não apenas a sua vida, o seu tempo, os seus recursos, os seus talentos, as suas oportunidades. Agora você pode sair lá fora, talvez você seja disciplinado e tenha até sucesso, seja bem sucedido, mas você vai ter feito tudo por você. Mas veja, você não foi criado para isso. Para ser feliz assim. Finalmente você foi feito para Deus e você é feito para servir aos outros, não você mesmo. Agora, você tem a discrição de poder sentar lá, olhar e... Não quero desperdiçar minha vida. Eu não quero trocar a eternidade por um tempo fugaz, uma coisa passageira aqui, que nem sequer pode começar a comparar com o que está esperando por mim. Crentes, então, por favor, você precisa de discrição. Agora, Provérbios, capítulo 1, versículo 5. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquire habilidade. Agora, isso aqui também pode ser traduzido como um mandamento, um comando. E quando é traduzido dessa forma, tem muita força. Então, ouça. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquire habilidade. Agora aqui está algo que eu quero que você veja. No versículo 4, as Escrituras estão basicamente dizendo aos simples, ingênuos, aos jovens, vocês devem crescer em sabedoria, para crescer em conhecimento, para crescer em discrição. Olha, você é jovem, você não conhece as respostas, você não conhece as perguntas, você precisa crescer em sabedoria. Mas são 5 e é basicamente a mesma coisa para o homem sábio. Você vê... O que precisa entender aqui é isso, que os jovens,
sem muita sabedoria, o ingênuo, o simples, eles podem se tornar sábios por intermédio do estudo das Escrituras. Mas ser sábio não é uma posição estática. Agora, o que eu quero dizer? Posição estática, imutável. Você chegou num grau de conhecimento e depois disso você acha que não precisa mais de sabedoria, porque você já é sábio. Não é isso que isso significa. Você entende? Você cresce em sabedoria, mas então você tem que continuar crescendo em sabedoria. Ninguém é tão sábio quanto poderia ser, nem mesmo alguém tão velho quanto eu. Não somos tão sábios como poderíamos ser, e também você precisa saber disso. Se parar de estudar as Escrituras, se você parar de olhar para a sabedoria, não apenas não crescerá, você vai voltar para trás, vai andar para trás. Eu já vi muitos homens velhos fazerem muita tolice, muitas coisas tolas, porque eles se afastaram da sua dependência das Escrituras. De modo, então, que eu não estou dizendo que você é jovem e precisa estudar o livro de Provérbios até que você tenha 25 anos. Eu estou dizendo que você precisa se dedicar ao estudo do pleno conhecimento de Deus todos os dias da sua vida, para que o último dia de sua vida você possa estar ainda buscando e crescendo em sabedoria. E lembre-se disso, toda a verdade, sabedoria, toda a verdadeira sabedoria vai te levar à piedade, te levará para a piedade. Então veja, ele diz que um homem sábio vai ouvir. Você me entende? O que Tiago diz? Nós devemos ser tardios para falar, lentos para nos irar e rápidos para nos ouvir, prontos a ouvir os outros. Pessoas simplesmente não querem ouvir. Eu estive conversando com pessoas e você sabe que elas não estavam ouvindo, eles estavam apenas esperando você ficar quieto para que eles pudessem falar. E tantos jovens, que não quer ouvir os pais, não quer ouvir as mães. E a sociedade basicamente dirá que se alguém é velho, não tem sabedoria. E isso é exatamente o oposto. Você entende? Que houve um tempo em que éramos jovens. E agora vivemos muitos anos e cometemos muitos erros. E temos aprendido muitas coisas. E se somos cristãos, tivemos a oportunidade de estudar as Escrituras. Talvez você deva nos ouvir para não repetir os mesmos erros que cometemos aqui. Ouça. Outra coisa que você precisa entender é que na Bíblia a palavra aqui não significa apenas ouvir, de escutar, ou mesmo aprender, mas significa fazer, significa obedecer. Por favor, jovem, eu estou implorando. Aprenda a ouvir e, em seguida, o que você aprender, aplique à sua vida, pratique, trabalhe diligentemente. Agora, ele diz aqui, ouça o sábio e cresça em prudência. E o instruído adquira habilidade. Agora, aqui está algo que eu quero que você pense. Ele adquire, ele vai atrás. Mas ele não é como uma esponja do mar, ele que responde quando é tocada. Ele vai atrás, ele persegue, ele sabe, eu não sou sábio, eu não tenho o entendimento que eu preciso e eu vou realmente fazer algo a respeito disso. E vou fazer algo sobre a vida. Agora, esse sábio conselho você sabe que é uma boa maneira de traduzir a palavra aqui, é um conselho sábio, mas às vezes achamos que fica bem ouvir algo sábio. Vamos dar uma olhada desta maneira, orientação sábia. Você tem que navegar através de um mundo muito perigoso, e você precisa de uma orientação. Você sabe que eu já disse isso antes, mas eu passei por muitas selvas perigosas e lugares assim, e eu ainda não sei muito sobre estar em lugares perigosos como florestas, mas eu era capaz de andar por elas, porque eu estava com pessoas que sabiam o que estavam fazendo. E eu faria o que eu fiz, eu recebi o conselho, você entende? Por isso se abriram tantas portas que eu pude passar durante a minha vida, porque eu me submeti ao conselho de outras pessoas. Mesmo agora, se eu quero fazer algo que eu nunca fiz antes, a primeira coisa que eu faço é ir falar com pessoas que sabem fazer isso, porque eu devo reinventar a roda ou passar por inúmeros erros que eu não tenho que passar. Então precisamos receber conselhos sábios. Agora, eu quero olhar para o versículo 6. Bem, eu digo,
Nós vamos olhar isso lá na frente, o versículo 6 na próxima lição, porque há algo muito, muito importante, verdades importantes nesse versículo, que nós precisamos dar uma olhada. Então, bem, tentamos passar por 3 versículos, mas passamos por 2 e nos vemos na próxima lição.